E um casal foi preso na zona rural de Araxá. Inclusive, vá lá para a transmissão do YouTube da TV Paranaíba, porque eu quero saber a sua opinião sobre esse caso. Esse casal foi preso depois de levar a filha de 2 anos para uma unidade de pronto atendimento, lá na Santa Casa da cidade. Quando essa menina chegou na Santa Casa, os socorristas, os médicos, a equipe médica percebeu que ela tinha alguns ferimentos nas partes íntimas, na região genital. E aí a história, que seria apenas um atendimento de emergência, acabou se desenrolando e se descobriu um caso de violência sexual, onde o próprio pai dessa menina seria suspeito do crime e a mãe foi presa porque, segundo o que foi levantado pela polícia, ela sabia do abuso e não denunciou. Você que me acompanha na tela do Cidade Alerta Minas, vai lá para a nossa transmissão no YouTube, youtube.com/TV Paranaíba, que eu quero saber o que é que você acha, qual é a pena que esse casal deveria receber caso comprovado o estupro. Agora, eles estão presos para a polícia investigar se de fato houve esse estupro, se essa menina de fato foi violentada sexualmente, qual a pena que os estupradores devem receber. Carolina Barros vai contar os detalhes dessa história pra gente. Carol. Pois é, Luciana, uma menina de apenas 2 anos que precisou ser retirada do convívio familiar, dos pais, que são as pessoas que deveriam protegê-la, mas ela foi retirada para ser protegida. Isso porque, após ser levada, como você mesmo disse, para a Santa Casa, para o pronto-socorro, a equipe médica constatou que haviam algumas lesões nas partes íntimas dessa criança, uma menina tão pequena, de apenas 2 anos. Muito assustada, ela conversou, ela respondeu alguns questionamentos da equipe médica e disse que quem a machucou foi o próprio pai. A Polícia Militar foi acionada, é claro, pelas equipes da Santa Casa e já iniciaram rastreamentos em busca deste homem. Foi empenhada tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Militar Rodoviária e foram mais de 5 horas de buscas até que ele foi encontrado na zona rural da cidade, na casa da mãe dele. E lá ele foi preso, ele foi conduzido para a delegacia, mas a mulher também acabou presa porque, de acordo com as informações repassadas, a mãe sabia dos abusos cometidos pelo pai contra a filha e não fez nada para protegê-la. Então, os dois foram encaminhados para a polícia e essa criança, ela precisou ser colocada sob os cuidados de alguém que realmente cuidasse dela, né? Ela está com a madrinha, que é uma tia materna, irmã da mãe dela, enquanto esse caso vai ser investigado, vai haver toda uma investigação para saber de fato tudo o que aconteceu, como essa criança era sujeitada a esses abusos, se era mesmo ou não, mas o fato é que a equipe médica comprovou que sim, há lesões nas partes íntimas dessa criança. Caso bastante lamentável, registrado lá na cidade de Araxá, Luciana. Um caso extremo. Nossa equipe conversou com o sargento da Polícia Militar, é o sargento Rogério Pereira Amorim. Ele tem mais detalhes, vamos acompanhar o que ele disse para a nossa equipe. Consta no laudo médico uma lesão de 2 centímetros no órgão genital da criança. Ela estava tentando a todo momento proteger o marido, mas quando foi colocado para ela a gravidade dos fatos e quando ela ficou sabendo que ele já estava preso, ela resolveu a dizer que realmente foi ele o autor desse crime. Possivelmente, né, será aberto o inquérito, né, e a Polícia Civil vai aprofundar aí nas investigações para elucidar todo esse fato. Pois é, a criança, após ter falado, né, com a equipe que era o papai que havia machucado, a mulher que tentou protegê-lo acabou também tendo que confessar, inclusive que já sabia, sendo então conduzida também juntamente com o companheiro para a delegacia, Luciana. Eu estou acompanhando aqui, enquanto a Carol está contando pra gente, a opinião do nosso telespectador que nos acompanha tanto pelo Instagram, no Cidade Alerta Minas, quanto aqui pela transmissão da TV Paranaíba, onde aqui se pede uma punição severa.
E aí eu faço minhas as palavras da Luísa Maria, que tem que tomar a criança e deixar os dois presos para sempre, porque é a única coisa que me vem na cabeça nesse momento. Eu não desejo a morte das pessoas, porque eu acho que a morte, ela cessa o sofrimento. A morte, ela bota fim àquilo ali. E a pessoa, ela tem uma dívida a ser paga com a sociedade, essa dívida tem que ser paga em vida. Joãozinho aí acompanhando a gente, dizendo que esses pais deveriam pegar pelo menos 40 anos. Os nossos telespectadores revoltados com mais uma história de violência sexual infantil registrada na nossa região. A participação do telespectador do Cidade Alerta Minas agora na tela do programa. Você que me acompanha pode continuar mandando a sua opinião no youtube.com/TV Paranaíba. E é uma revolta que nos toma nesse momento, porque estamos falando de uma bebê de apenas 2 anos de idade que mal consegue se comunicar e na sua ingenuidade, na sua inocência e na sua tenra idade ainda conseguiu encontrar uma forma de dizer, de contar quem é que tinha cometido aquilo. Essa espécie de conversa, não é o chamado de interrogatório, essa conversa com a criança, ela foi feita de forma muito cuidadosa, muito cautelosa e muito carinhosa, porque a criança, ela só se abre quando é estabelecido um vínculo de confiança. Ali ela estabeleceu esse vínculo tanto com os policiais quanto com a equipe médica e contou que quem havia mexido nas partes íntimas dela tinha sido o papai. E que diabo de papai é esse? É um verdadeiro demônio na pele de um ser humano. Se de fato forem comprovadas essas violências sexuais, eu falo sim, porque a investigação ainda está em andamento, mas se de fato for comprovada a violência sexual por parte desse homem e a omissão por parte dessa mãe, que os dois sejam penalizados com o mesmo rigor, porque essa mãe não cumpriu com a única missão que ela tinha que ter cumprido, que era proteger a criança. Ela talvez poderia não ter conseguido impedir o estupro, mas a partir do momento que toma conhecimento, que sabe o que aconteceu, é obrigação da mãe procurar a polícia e denunciar. Nunca, jamais, em hipótese alguma, se coloca macho acima de filho. Que raio de mãe é essa? Que raio de ser humano é esse? Isso é a escória da humanidade. Isso aí é pai e mãe que tem que ser preso e que não merece ser chamado de pai e mãe. A gente chama porque é a nomenclatura que tem que dar para você entender. Mas são dois monstros. Nem monstro eu posso chamar, porque o monstro tá só nas histórias. Esses aí são coisa ruim da vida real. É a perversidade personificada nessa mulher e nesse homem. Investigação em andamento e o Cidade Alerta Minas acompanhando. Rápido intervalo.